Pronto. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos embora aí. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai trabalhar hoje, gente, começar aí com a parte de simetria axial. Vamos lá? Então, o que danado é uma simetria axial? Então, vamos começar rabiscando aqui, depois a gente trabalha. Então, simetria axial. Vamos lá? O que é a simetria axial, gente? Então, simetria axial é a simetria em relação a uma reta. Em relação a uma reta. Então, simetria axial é simetria em relação a uma reta, tá? Essa reta é a simetria em relação a uma reta. Essa reta chamamos de eixo de simetria. Chamamos de eixo de simetria. Tá? Eixo de simetria. Então, quando a gente for trabalhar com a simetria axial, gente, é um tipo de simetria em relação a um eixo, em relação a uma reta, tá? Então, na verdade, esse eixo, essa retinha, seria justamente o papel do espelho. Então, é como se você tivesse um espelho, você tivesse uma imagem e você quer refletir essa imagem em relação a esse espelho. Isso é justamente a simetria axial. Simetria em relação a um eixo de simetria em relação a uma reta. Agora, qual é o procedimento que a gente faz para encontrar o simétrico de um ponto em relação a um eixo? Então, vamos imaginar o que acontece. Para trabalhar com simetria axial, eu sempre preciso ter um eixo de simetria. Então, imagine, por exemplo, aqui, eu tivesse uma reta, certo? Imagine aqui uma retinha R, onde essa retinha R fosse justamente, está aqui embaixo, o eixo de simetria. Essa retinha R, ela vai ser o eixo de simetria. Então, Clebinho, qual é a diferença da simetria central para essa simetria axial? Vamos lá. A simetria central é a simetria em relação a um ponto, como a gente viu na aula passada. Então, fazia centro simétrico em relação a um ponto fixo. Essa simetria axial já é uma simetria em relação a um eixo, em relação a uma reta. Então, a minha simetria vai ser em relação a esse eixo. E aí, qual é o procedimento que a gente faz para desenvolver essa simetria em relação a um eixo? Então, vamos lá. Vamos fazer o simétrico de um ponto. E aí, se a gente fizer o simétrico de um ponto, a gente consegue fazer o simétrico de uma figura qualquer. É a mesma ideia da simetria central. Se você aprende a fazer a simetria de um ponto, você consegue fazer a simetria da figura que você quiser, tá? Então, se você consegue fazer de um ponto, você consegue fazer de uma figura, porque é só reproduzir várias vezes. Foi a mesma ideia da simetria central, não foi isso da aula passada? A gente aprendeu a fazer a simetria de um ponto, e aí, se aprendia a fazer a simetria de um ponto, você conseguia fazer a simetria da figura que você quisesse. A simetria axial é o mesmo jeito. Agora, qual é o procedimento? Então, vamos lá. Imagine que eu tenho aqui um ponto A e quero fazer o simétrico dele em relação a essa reta R, que é o eixo de simetria. Então, eu vou usar o traçado da aula número 1, que foi a atividade número 2, atividade 2, na primeira aula, que era de traçar perpendiculares. Então, como é que a gente fez o traçado de retas perpendiculares, que foi justamente o que? Atividade número 2. Dado uma reta e um ponto fora dela, traçar perpendicular. Aqui vai ser justamente essa ideia. E para traçar perpendicular, a gente aprendeu a fazer com os esquadros. Não foi isso? Bom, então como é que eu vou fazer? Então, olha o procedimento. Para fazer o simétrico em relação a um eixo.
Não misturem a simetria central com a simetria axial. Então, o que é que eu faço? Olha lá. Com o auxílio dos esquadros, claro que tem construção de perpendicular com régua e compasso, tem, mas eu não preciso fazer com régua e compasso. Eu posso fazer essa simetria com par de esquadros. Então, olha lá. Eu pego aqui o vértice A, ó, e traço uma reta perpendicular ao eixo. Não precisa colocar esse 90 aqui não, tá certo? Então, eu pego e traço a perpendicular. Fabinho, como é a perpendicular? Foi a segunda atividade da gente, mas quando for pegar o exemplo, eu relembro para vocês aqui, tá certo? E aí eu vou pegar, com o auxílio agora do compasso, aí eu vou pegar essa medida e reproduzir ela para o lado de cá. Então, essa distância de A para o eixo vai ser a mesma distância, essa distanciazinha daqui, vai ser a mesma distância do eixo para o ponto que eu estou procurando. Então, se esse ponto aqui é o A, o ponto que você vai encontrar do outro lado, a linha, certo? Deu para perceber qual foi a ideia? Então, eu tinha o ponto, joguei o ponto para o lado de cá. Esse ponto, a linha, ele é justamente o simétrico do ponto A em relação, simétrico do ponto A em relação à reta R. Em relação à reta R. Então, para a gente fazer o simétrico de um ponto em relação a um eixo, eu preciso traçar uma linha perpendicular. Então, olha só. Primeiro passo, quem quiser anotando, anote. Primeiro passo, trace uma linha perpendicular ao eixo de simetria, passando pelo ponto A, que é o ponto que eu quero encontrar o simétrico. Então, eu traço uma linha perpendicular ao eixo, por esse ponto A. Depois eu pego o compasso de A para esse ponto e ligo dessa medida, reproduzo ela para cá, encontrando aí esse ponto A'. Beleza? Querem que eu faça no papel um exemplo para vocês visualizarem melhor? Ficou legal na aula passada, vocês lembram? Sim, no papel fica bem melhor. Oi? No papel fica bem melhor. É melhor, mano. Pessoal, aí, o que, é que vocês acham? Só o Juan que deu a opinião dele. O que vocês acham aí? Fica melhor, fica legal? Vou pegar um exemplo. Concordo com o Juan. Vamos pegar um exemplo aí. Então, vou botar aqui o exemplo e eu jogo aí no papelzinho para vocês, para ver se vocês se ligam direitinho. E aí eu vou pegar uma figurinha simples, tá? E o que eu fizer com a figurinha simples, fale com qualquer situação. Então, vamos pegar um exemplo. Para fazer a simetria axial, sempre tem que ter o quê, gente? O referencial, que é o espelho, que é o eixo de simetria, e preciso ter qual é a figura que eu vou encontrar simétrica. Certo? Então, vamos fazer um exemplo assim. Vou colocar um eixo aqui. Imagine esse R sendo o eixo de simetria. E vou construir uma figurinha. Vamos fazer o simétrico dessa figurinha aí. Vamos criar uma figurinha simples. Uma figurinha simplesinha para vocês se ligarem. Tá? Então, vamos lá. Vou botar uma figurinha aqui qualquer. Eita, gente, peraí que deu uma travada. Deixa eu tirar aqui, peraí. Vou botar de novo, tá? Dá um segundinho aqui que rabiscou alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. Não, já tá, né, aí. Pronto.
Agora voltou. Vamos lá. Vamos pegar aí uma figurinha qualquer, certo? Para a gente fazer o simétrico dela. Então, vou botar uma figura aqui, certo? Isso aqui é uma figura qualquer que eu estou pegando. Vou pegar um quadrilátero. Beleza? E vou fazer lá o traçado da gente, tá? Lembrando que isso aí que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, que vocês estão vendo aí esse eixo, estão vendo aí essa figurinha, que é um quadrilátero, é o que vocês teriam, certo? Que pode ser feito com lápis 2B. Aí, depois, você vai fazer as linhas auxiliares, aí você faz as linhas auxiliares com lápis HB, e depois você vai fazer a sua resposta com lápis 6B. Isso é um procedimento que a gente vai seguir durante o curso todo, tá, gente? A figura original, a questão, digamos assim, certo? A questão a gente vai fazer com o lápis 2B, beleza? Vamos fazer a figurinha com lápis 2B. Aí depois a gente vai e traça aí todas as linhas auxiliares com lápis HB, certo? E depois a gente coloca a nossa resposta final com lápis 6B, certo? Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Deixa eu pegar um papelzinho aqui para mostrar para vocês como é que ficaria. A gente vai usar para esse tipo de questão, a gente vai usar o compasso, tá? Então, vamos usar o compasso. Pega o compasso. A gente vai usar o par de esquadros. Vamos usar o par de esquadros. E vamos usar a régua, tá certo? Além desses lápis 2B, HB e 6B. Eu vou tentar manter aqui no papel essa mesma tonalidade aí, tá certo? Vou tentar fazer com 2B de azul. Vou tentar fazer de vermelho, que seria com HB. E vou tentar fazer de preto, que seria com lápis 6B. Então, vamos lá ver como é que funcionaria isso daí. Certo? Vamos ver aí, então, como é que fica essa construção. Então, deixa eu organizar aqui a câmerazinha para a gente ver como é que isso vai ficar. Então, só organizar aqui para a gente ver como é que ficaria e fazer esse processo aí de... Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que aí tá certinho, né? Tarará. Deixa eu ver ali, pronto. Deixa eu acender aqui que eu acho que fica um pouquinho melhor para vocês. Bom, então vamos lá. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? O que vocês vão fazer vai ser as atividades e vai ser 10, 11, 12 e 13 desse assunto, tá? Sim, a tela tá pequenininha, deixa eu descompartilhar a outra aqui. Se melhorou agora. Agora vocês podem também, como o Juan falou, Ailton, pode também clicar na tela, que você pode ampliar também essa tela, tá? Você pode estar ampliando essa telinha aí também. Então, vamos ver como é que vai ficar. Tá de boa aí, galerinha? Tranquilo agora, né? Então, vamos lá. Exemplo. Então, isso que eu vou fazer... Ah, entendi. Tem um ícone aí, como o Cauã falou aí, né, do alfinete para fixar a tela também. Então, vamos lá aqui. Exemplo. Então, o que é que eu tenho para trabalhar? Eu tenho que ter, para ver as cores que eu coloquei com azul, deixa eu ver qual foi a cor que eu botei. O azul para o 2B e o vermelho para a HB. Então, vamos lá. Então, vocês teriam
primeiro, para trabalhar, sempre tem o eixo de simetria, certo? Então, eu sempre vou ter o eixo. Então, eu tenho o eixo de simetria, certo? E eu tenho aí também o eixo de simetria. Afastar mais um pouquinho aqui. E você tem a figura que você quer fazer o simétrico. No caso do exemplo que eu estava colocando aqui para vocês, foi uma figurinha mais ou menos assim. Quadrilátero, mais ou menos desse jeito. Então, coloquei uma figurinha assim, para a gente fazer a simétrica dela em relação a esse eixo. Tá joia? Tá de boa aí para todo mundo agora? Tranquilo? Com a luz é melhor sem a luz, gente? Sem a luz, com a luz. Assim com a luz, né? Beleza. Pronto. Então, vamos ver como é que ficaria aí essa situação. Então, tá lá. Tá aqui a situação que a gente tem. Eu quero fazer o simétrico dessa figura em relação a esse eixo. Isso é um eixo de simetria. E aqui vai ser a retinha. Tá certo? Esse R é justamente o eixo. Um detalhe que a gente tem que estar prestando atenção é o seguinte, gente. Se liguem que se a figura está aqui e a simetria em relação a um eixo é uma simetria em relação a uma reta, lembre-se que essa figura vai ser espelhada. Se essa figura vai ser espelhada, ela vem parar do lado de cá. Se ela está aqui, ela vem para cá. Então, numa mesma distância, é como se você dobrasse o papel assim. Você dobrasse o papel. Se você, inclusive, tivesse um espelho, se você tiver em casa um espelho e colocasse aqui em cima da figura desse jeito, certo? Você ia ver exatamente a sua resposta. Ia ver exatamente onde é que ela ia ficar. Certo? Então, se você coloca um espelho assim, plano, perpendicular ao papel, você consegue ver essa figura refletida do lado de lá. Tá massa? Bom, aí como é que eu vou proceder agora para resolver isso daí? Então, primeiro passo, lembrar que tudo que eu vou fazer, eu preciso estar colocando aí, certo? Algumas letrinhas para facilitar a nossa vida. Então, eu vou chegar, vou colocar aqui os vértices A, B, C e D. Então, coloquei aí A, B, C, D. Lembrando que quando vocês estiverem fazendo a atividade de vocês, eu vou colocar umas atividades sugeridas parecidas com aquela da aula passada, só que agora em relação a uma reta. Lembre-se sempre disso. Papel limpinho, papel sem estar amassado, procurem ter um espaço maior. O meu está um espaço apertadinho porque eu estou botando a câmera, estou botando a luz aqui para vocês, o coisa light aqui, o ring, e estou tentando mostrar com o piloto, mas tem um espaço aí bem legal aí para vocês fazerem isso, certo? Beleza? Então, o primeiro passo foi o quê, gente? O primeiro passo foi colocar aí as letrinhas, não foi isso? Então, coloquei as letrinhas aí, A, B, C e D. Coloquei aí A, B, C, D. O primeiro passo foi isso. Depois que eu coloco as letrinhas, o segredo é você fazer um ponto de cada vez. Se for fazer os pontos todos de uma vez, possa ser que dê certo, possa ser que você se confunda. Agora, se você está seguro em fazer um ponto de cada vez, pode fazer. Se está seguro em fazer vários ao mesmo tempo, pode fazer. Então vamos lá ver como é que eu faço. O que é que eu preciso? Eu preciso traçar retas perpendiculares a essa reta, passando por cada um desses pontos. Então eu mostrei para vocês uma estratégia de traçar perpendicular da seguinte forma. Você apoia um esquadro aqui em cima da reta que você está querendo traçar perpendicular. Então, eu apoio aqui, certo? Onde você está querendo traçar perpendicular. Beleza ou não? E aí você já vem com outro esquadro e já apoia aqui nele. Você já sabe que vai ter aqui um ângulo de 90. Então, olha lá a posição do papel, como é que está ficando. Então, você tem aqui um esquadro
para a reta que você está querendo traçar perpendicular, ajustei bem direitinho, e chego com esse outro esquadro, que eu sei que tem um ângulo de 90, certo? E apoio ele aqui. Aí, minha situação. Aqui eu vou ter um ângulo de 90. E aí eu vou traçar por cada ponto uma perpendicular a essa reta. Cuidado com, se quiser fazer direto, faça. Se não quiser, faça um de cada vez. Então, eu vou chegar aqui, ó, no ponto A, como vocês estão vendo. Então, tá lá no ponto A. E vou traçar aqui uma perpendicular. Cheguei no A. Aí, agora, se eu quiser já fazer e ganhar tempo, ó, olha lá o do A. Depois eu tenho que prolongar, né, gente? Por outro lado. Então, posso chegar logo aqui no B, no C e no D. Então, ó, para aproveitar, se você tiver seguro, então já boto aqui, ó, venho do C, venho aqui no B, venho aqui no D, e no D. Beleza? Então, tracei aí essas 4 retinhas. Todas perpendiculares a essa reta. Preciso prolongar porque o ponto A vem para o lado de cá, o ponto B vem para o lado de cá, o ponto C vem para o lado de cá e o ponto D vem para o lado de cá. Então, vou prolongar cada uma dessas situações. Então, vou prolongar aí essa retinha aqui do A. Lembrando que tem que ter muito cuidado quando for prolongar a reta, né, gente? Para não fazer besteira. Então, prolonguei aqui o A. Façam um tamanho que você saiba que o A caiba do lado de cá, porque essa distância de A para a reta vai ser a mesma distância do lado de cá. Então, o tamanho dessa linha depende da distância daqui para cá. Claro que pode ser maior, mas você tem que colocar de maneira que você perceba que o ponto consegue ser refletido, certo? Para que o ponto consiga ser refletido. Então, vamos lá. Chego aqui no ponto C. E vou traçar. Falhando, né? Não é para fazer aí de volta não, tá, gente? Eu estou mostrando para vocês que é no piloto só, mas é só um traçado. Chego no ponto B. E vou fazer a mesma coisa. Chego no ponto B. E chego no ponto D. Se a figurinha que vocês forem fazer tiver 1000 pontos, 1000 vértices, gente, o procedimento é exatamente o mesmo. É o mesmo procedimento. Com 4 pontos ou com 50 pontos. Uma dúvida que pode acontecer. Kleber, pode acontecer de quando eu for traçar essas retinhas, ficar uma por cima da outra? Pode? Pode, gente. Pode acontecer tranquilamente na hora que você for fazer, de ficar uma retinha em cima da outra. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum. E o que é que eu faço se tiver uma retinha em cima da outra? Continua o mesmo processo, não muda nada, o processo continua o mesmo. Beleza? E aí agora a gente vai fazer o quê? Vamos agora refletir, usando o compasso. Então vou chegar com o compasso e vou jogar cada ponto para o outro lado. Então vamos começar pelo ponto A. Como é que eu faço para jogar o ponto A? Eu vou abrir de A até tocar no eixo. Ó, de A até tocar no eixo. Tá aqui o tamanho, certo? E chego do eixo e boto para cá. Certo? Então, de A para cá, daqui para cá, e aí eu encontro o ponto A'. Então, aqui eu encontrei o A'. Esse A', ele é o quê? Ele é o simétrico de A em relação a esse eixo. Então, é o simétrico de A em relação a esse eixo R. Massa? Agora, vou para o próximo ponto, ponto B. Então, vou de B para o eixo. Olha lá, o compasso obviamente vai mudar, né, em relação ao A. Então, de B para o eixo, tá aqui, ó, B para o eixo. E pego do eixo e venho para cá. Certo? Aí onde eu encontrei aqui, onde eu tracei aqui, ó, encontrei o ponto B'. Agora, quando for fazer os pontos, gente, vá colocando os simétricos logo as letrinhas. Porque se a figura, não sei se vocês sentiram isso na hora da simetria central,
que quando você vai fazendo os pontos, se você não colocar as letras, não sei se alguém chegou a fazer isso, se ficou, me diga aí, por favor, na hora de ligar você termina se confundindo, mistura tudo. Então, o ideal é fez, bota a letra, tá? Para você não errar besteira aí. Joia? Aí agora, ponto C, vou do ponto C para cá, ponto C para cá, olha lá, de C para cá, e desse ponto daqui, eu puxo o C para cá, puxei o C, tá vendo? C para esse, para o eixo, do eixo para cá. Então, marquei o ponto aqui, C', tá? Tá aqui, C'. E agora falta só um ponto, que é o D. Não tem que ter pressa, tem que ter cuidado, gente. Tem que ter cuidado. E você, obviamente, vai gastar um tempinho fazendo isso, tá? Então, de D para cá, ajusto o compasso. Do D para cá, deixa eu fechar mais um pouquinho. D para o eixo. Do eixo para cá. Aí aqui eu já vou marcar o ponto D'. Então aqui, marquei o ponto D'. E se tivesse 50 pontos, ia fazer do mesmo jeito. Lembre-se que quando você vai construindo os pontos, se você for focando na figura que você quer formar, você termina se perdendo um pouco. Então foca, pensa na técnica. Entendam a técnica. Beleza? A técnica. E aí, depois, quando você ligar os pontos, vai dar tudo certo. Você acha que está tudo troncho, mas quando você liga os pontos, dá tudo certo. E aí, eu vou ligar os pontos na ordem. Tá? Então, olha lá. De A para B. Então, vou aqui de A para B. A para B. Depois, B é para C. Por isso que é importante também botar na ordem. A, B, C, D. Para que quando você ligue, você não perca aí na ordem. Então, A para B. B vai para C. B vai para C. B para C. C para D. Então, C para D. E D vai para A. D vem para A. E aí, quando você faz isso, você terminou sua figurinha. Tá aí sua figura simétrica. Certo? Se você pudesse... Não vai dobrar papel não, tá, gente? Seu desenho tem que estar assim, bonitinho. Mas se você pudesse, na verdade, ó, se fosse... Você não vai fazer isso, não faça isso. Se dobrasse o papel exatamente... Não dobre. Mas se você dobrasse o papel exatamente... Não dobre. Exatamente em cima do eixo. Conseguisse dobrar exatamente em cima do eixo. Certo? Essa figura, elas se encaixariam perfeitamente. Se encaixa. Ó, se encaixa igualzinho. A simetria axial é justamente isso. Elas se encaixam. A massa, mas não tem que dobrar papel nenhum, não, pelo amor de Deus. E como eu disse, se você estiver fazendo aí em casa e tiver um espelhinho aí plano, bota ele aqui em cima, gente, e você enxerga a figura bem direitinho. E você vai enxergar exatamente a figura lá. Ficou claro? E aí, vou colocar aqui a atividade agora para vocês, 10, 11, 12, 13, certo? As 4 atividades para a gente falar de homotetia, que é o outro processo que eu quero para a aula de hoje, que é o processo de homotetia. Alguma pergunta nessa situaçãozinha daí? Tranquilo? Então, vamos voltar para cá. Parará, olha aí no final como é que ficou. Ficou exatamente a mesma coisa. Massa? Então, deixa eu voltar aqui. Bom, então a gente já está vendo aí, certo?
um pouco da simetria axial. Joia? Alguma pergunta dessa simetria, gente? Boa? Bom, então vou botar aqui para vocês tirarem um printzinho da atividade, de uma parte, né, das atividades dessa semana. E vai ser a parte de homotetia e simetria central. A inclinação da reta, na verdade, ela é aleatória, tá? A menos que você dê uma figura específica. Se eu disser, ó, bota a reta assim, aí você vai ter desse jeito. Mas se eu não especificar a posição da reta, ela poderia estar em qualquer posição. Inclusive, dependendo da posição que você for colocando a reta, você vai estar tendo uma figura diferente, uma construção diferente. Então, você pode tranquilamente estar colocando a reta numa posição qualquer. Essa foi a posição que eu escolhi para vocês, tá certo? Que foi uma posição aí aleatória. Então, se ligaram nessa figurinha, como é que ficou? Então, 2B, HB e 6B, essas seriam as cores do lápis. Então, vamos passar aqui. Atividades, primeira parte da atividade dessa semana. Então, atividade sobre simetria axial. Então, vocês vão fazer esse mesmo processo que eu fiz para vocês. Simetria axial. Certo? Tá vendo não, Ailton? Vê aí no teu computador, no celular, como tu tá. Tenta se tu clicasse em alguma coisa. Mas alguém não tá vendo? Vai entrar e sair novamente, beleza. Então, vamos lá. Simetria... Eu sempre boto aqui outro computador para ficar vendo se está tudo direitinho. Aí tá tudo de boa, deve ser o teu aí. Vamos lá. Então, simetria central. A atividade agora vai ser 10. Sabrina, tu entendeu, Sabrina, a história da telinha? 11, 12, 13. 10, 11, 12 e 13. Certo? São 4 atividades, 10, 11, 12, 13. E como é que vão ser essas 4 atividades? Deixa eu colocar... Aqui é dia 12, né? É 10, 11, 12 e 13. Vai ter mais, tá? Hoje. Então, o que é que você vai fazer? Eu vou sugerir aqui algumas figuras. Mas como eu disse na semana passada, vocês podem criar outras figuras com o mínimo de pontos que a minha que eu estou colocando aqui tem. Então, a figura da 10, atividade 10, vocês vão fazer simetria axial com uma figura de no mínimo 5 pontos. No mínimo 5 pontos. Depois eu vou mostrar qual é a posição que eu vou querer da reta, tá? Como eu disse, a reta é aleatória, mas nas minhas atividades eu vou escolher uma posição aí para a reta. Então vamos lá. A figura 10 com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. A figura 11 com no mínimo 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Como eu já disse, não precisa ser essas figuras. Tem que ser uma figura com pelo menos 4, com pelo menos 6. Essa com 1, 2, 3, 4, 5, 6 também, tá certo? Pode botar outra figura, pode botar a setinha que eu tenho colocado, tanto faz. E uma com mais pontos também. Porque botar na letrinha, não foi? Vou botar a mesma figurinha da semana passada. Só que agora não vai ser a simetria em relação a um ponto, né? A simetria vai ser em relação a um eixo. Então a gente vai ter uma figurinha
Bom, essas são sugestões, tá? Vocês podem sair colocando outras. Então, daí, 10, 11, 12, 13. Agora, eu quero os eixos nessas posições que eu vou colocar para vocês. Na figura 10, eu vou querer um eixo assim inclinado. Não tem uma inclinação fixa não, tá, gente? Mas eu quero que ele esteja inclinado. Lembrem-se de estar fazendo numa página cada uma das questões. Vou fazer as 4 na mesma página, não vai ter espaço, não vai caber. Né? E lembre-se de dar espaço. Lembre-se que se eu colocar, né? Se eu for colocar a minha figurinha aqui, e meu eixo inclinado, eu preciso ter um espaço para ela espelhar do lado de cá. Não posso colocar uma figura aqui e o eixo aqui, senão ela vai para fora do papel. Então, lembre-se de ter a posição aí no papel, tá? Essa 11, eu vou querer um eixo inclinado para cá. Certo? Essa 13, você pode fazer um eixo na vertical. Pode dar 12 também, na vertical. E esse do peixinho vai botar também inclinado para cá ou para lá. Vou botar inclinado assim. Lembre-se de dar espaço para a sua figura, tá? E outra coisa, Cleber, por exemplo, eu fiz um eixo muito pequenininho. Porque, por exemplo, esse ponto daqui pode ser para fora. Então, o que é que você faz? Você faz um eixo maior. Lembre-se que toda a retinha que você vai estar colocando, toda figurinha que você vai estar colocando, ela vai ter que pegar cada ponto e fazer o simétrico para o outro lado. Então, vejam qual foi o segredo que eu dei para vocês. Primeiro passo, qual foi o primeiro passo? Vai colocar um ponto de cada vez. Então, coloca as letrinhas nos pontos, A, B, C, D, E, F, assim vai. Depois coloca um ponto de cada vez. Aí faz o quê? Vai fazendo o simétrico, ponto por ponto. Beleza? E depois liga os pontos como eu mostrei para vocês. Tá joia? Enquanto eu vou fazendo a chamada, vamos começar aí a fazer essa atividade, gente? Vamos lá? Começarem a fazer essa atividade daí, todo mundo? Enquanto eu coloco aqui a chamada de vocês. Eu vejo, prof, a mesma atividade da semana passada, só que os ângulos de espelhamento são diferentes. Não, não é a mesma atividade da semana passada, não. A da semana passada é simetria central. Vou até colocar aqui para tu se ligar, ver. A da semana passada é essa aqui, ó. Simetria central. A simetria em relação a um ponto. Tá vendo aqui, ó, em um ponto. Você vai fazer de um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. Simetria de um ponto. É um processo. A dessa semana agora é a simetria axial. É a simetria em relação a uma reta. Certo? Em relação a uma reta. Ficou claro? Entendeu? Olha aí que o sistema do que acadêmico está meio lentinho aqui. Bom, gente, se vocês quiserem, eu posso até fazer um negócio com vocês. Está bem lentinho aqui. Vocês querem pegar essas meia horinha restantes? Como a gente tem tempo suficiente, tá? A gente tem aula extra dia de sábado, tudo direitinho. E eu não vou fazer prova com vocês. Vocês vão me dizendo aí no chatzinho, eu vou fazer a pergunta, vocês vão me dizendo. Vocês querem passar esse restinho de tempo
fazendo essas atividades e me mostrando aqui, aí tem que mostrar, né? Eu mando a foto, abre a câmera e mostra. Vocês querem passar esse restinho mostrando, tirando alguma dúvida dessas 13 primeiras atividades, irem produzindo, ou e ver uma motetia na próxima semana, ou eu posso fazer a chamada e já entrar em uma motetia. Digam o que é que vocês preferem. Querem ficar esse tempinho daqui. Agora, fazer a chamada agora, mas vou ficar olhando quem sair. Vocês preferem estar agora perguntando, tirando dúvida, questionando, colocando, fazendo aí, me mostrando, ou preferem ir para uma motetia? Me digam aí. Ou ver uma motetia semana que vem. Comigo não tem tempo ruim, não. Como eu tenho tempo suficiente, tenho aula dia de sábado, eu não tenho aperto para ver o motetia, não. Vamos dizendo aí no chatzinho, quando eu terminar aqui, eu olho o chatzinho com os comentários de vocês. Eu faço aqui a chamada. Ou se quiserem uma motetia, mais 4 atividades. Vocês estão vendo que não pode acumular, né? Eu posso fazer isso hoje, porque eu tenho um sábado ainda esse mês. Aí a gente está de boa no conteúdo, tá? Hoje é dia 12 de maio. Vamos dizendo aí no chatzinho o que é que vocês acham. Se querem tirar as dúvidas, querem me mostrando, ou se querem ver mais assunto. Vamos fazendo aí então essas atividades. 10, 11, 12 e 13. Deixa eu fazer a chamada, daqui a pouco eu olho o chatzinho, tá certo? Para ver o que é que vocês preferem. Ver logo uma motetia ou ficar tirando as dúvidas. Quem eu não chamar é porque eu já estou vendo, tá, gente? Vocês vão dizendo aí a gente vai vendo aí quantas pessoas preferem tirar as dúvidas e fazendo as atividades, ou se preferem já ir vendo um outro assunto. Álvaro Queiroz, não, né? Ana Beatriz da Silva, não. Anitta, não. Cecília Cássia, não. Vamos fazendo as atividades aí, tá, gente? Eu volto aí para vocês. Fabiana tá não, né? Gisele também não. João Vitor também não. Matheus Carlos não. Poliana não. Tatiana não. Thaís não. Vinícius não. Yasmin não.
Sim, vamos ver aqui. Era. Até porque. Bom, a maioria acho melhor aqui tirar as dúvidas. Então vamos fazer as atividades aí. Vamos lá fazer. Vou só terminar aqui, salvar aqui, que o sistema hoje tá limpinho, viu? Doze, 28. Espera aí que eu vou olhar tudo. Bom, vamos lá. Quem quiser mostrar agora, me mostra aí para eu dar uma olhadinha nas dúvidas de vocês e vamos aproveitar todo mundo para ir construindo aí. Deixa eu motetia para a próxima aula, tá certo? Deixa eu ver aqui, Ana Clara primeiro. Deixa eu aumentar a tua telinha, Ana Clara. Não. Tá errado, Ana Clara. Lembre-se qual é o primeiro passo. O primeiro passo que eu tenho que fazer, ó, é traçar. Olha aqui, eu vou fechar essa outra câmera aqui. Vê, olha para cá. O primeiro passo, Ana Clara, que tem que se ligar, é que você tem que traçar perpendicular. Lembre-se que não é essa reta daqui, ó, tem que ser com esquadro perpendicular ao eixo, ó, aqui em cima, perpendicular. Olha só. Certo? Tem que ser perpendicular, tem que vir nesse ângulo de 90. Ó. Tem que vir nesse ângulo de 90 aqui. Se ligar assim? Pode, Dylan. Dylan ou Dylan? Professor, Oi. uma dúvida rápida. O primeiro desenhozinho que a gente coloca antes de espelhar, ele pode ser feito sem régua, né? Pode ser feito à mão. Não, tem que ser com a régua, senão não vai ficar Com a certo. régua, né? Tá Inclusive, certo. esse teu aí tá certo, não. Então, quem tá mostrando é Dylan, eu sou Juan. Não. Dylan, peraí. Dylan, o teu aí, Dylan, é a mesma coisa de Ana Clara. Tem que traçar perpendicular. O teu não está sendo perpendicular. Precisa colocar no ângulo de 90. Isso aqui tem que estar no ângulo de 90. Quando vai refletir um ponto, tem que colocar no ângulo de 90. Tem que traçar perpendicularmente. Certo? Beleza? Ok, obrigado. Fala, Juan. Agora.
Não, foi isso aí que eu tava perguntando. O desenho era se é para ser feito à mão ou à régua. Você já respondeu. Tudo com régua. A única Isso. coisa que a gente vai fazer, que vai ter um pouquinho de nada à mão, é quando for no finalzinho da espiral de ouro, que é algo para daqui a 15 dias, e quando for no perspectiva de ponto de fuga, que já é no final do último assunto. Mas o restante tudo é com material de desenho. Régua, compasso, esquadros, tudo com material de desenho. Quem quem não tiver em condições de fazer agora, se quiser saindo, pode saindo, tá, gente? Quem não for, quem não estiver fazendo agora e quiser sair, pode sair. Beleza? Eu vou Tô precisar aqui pra... sair, professor. Oi? Eu vou precisar sair aqui. Fica tranquilo. Quem precisar sair, Bom pode dia aí sair. pro senhor. Bom Bom fim dia, de bom dia. semana. Boa semana. Quem for me mostrando, quem quiser me mostrar, vou mostrando aqui agora. Eita, foi mal, tava sem som. Fala, Ailton. Mostra aí teu desenho, eu tô te vendo. Bota mais pra cima aí. Afasta só um pouquinho, Ailton. Afasta só um pouquinho. Tá faltando concluir a figura, né? Tá faltando concluir, né? Ligar os pontos do outro lado, né? Só fizesse uma figura e as linhas, né? Falta ligar os pontos, né? Professor, o meu tá certo. Fernanda, deixa eu. Peraí, deixa eu liberar aqui.
Eu não estou te vendo, Fernanda. O teu só está aparecendo uma imagem. Um menininho e uma água de coco aí. Tenta fechar e abrir de novo a câmera para ver. Tu entendeu, Ailton, o que está faltando no teu? Não está aparecendo não, Fernanda. Está aparecendo em fundo de tela só, eu acho. Eita, porque eu não estou no meu computador, estou no da minha irmã, eu me perco. Tá aparecendo só um menininho pequenininho. A foto de um menininho. Vou desligar. Se quiser, tira um print e manda para pelo direct ou manda pelo chatzinho aqui a foto que a gente consegue. Para de gravar aqui.